Entrevista do dia. Durante a semana, você sabe, nesse horário a gente tem o Café com Política e no sábado a gente se dedica, na entrevista do dia, a conversar a respeito dos assuntos que movimentam a nossa vida e a dinâmica da cidade. E hoje nós vamos conversar com o engenheiro Silvestre de Andrade, que é mestre na área de transportes. Professor Silvestre, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, é um prazer também falar com você e seus ouvintes. Bom, professor, nessa semana nós tivemos 2 dias de greve dos motoristas de ônibus e foi aquela situação de um verdadeiro caos no transporte da cidade. Muito porque a gente tem os ônibus como principal meio de transporte da população belo-horizontina e temos talvez como alternativa o metrô, que é um metrô de uma linha só e que não atende a uma boa parte da cidade. Isso nos levou a refletir aqui na Rádio Super sobre a necessidade de ter mais modais de transporte que efetivamente funcionem para que a cidade seja menos refém do ônibus. Por onde que passa essa discussão e o que precisaria ser feito para que nós dependêssemos um pouco menos de apenas ou quase que exclusivamente de um meio de transporte, professor? Bom, realmente nós somos quase que exclusivamente dependentes do ônibus, né? E isso é um problema sério, porque em termos de planejamento, depender exclusivamente do ônibus, uma cidade de 5 milhões de habitantes, né? A região metropolitana tem mais de 5 milhões de habitantes, é muito pouco. Nós não poderíamos estar com uma linha só de metrô, é insuficiente para atender a demanda da cidade, né? Que é muito maior do que aquela que o ônibus sozinho tem condição de atender. Então, nós estamos precisando, há muitos anos já, de uma rede de transporte público de qualidade. O que é uma rede de transporte público de qualidade? É uma rede de transporte diversificada, com vários modos, como você falou, cada um na sua faixa de atendimento. Quer dizer, o metrô vamos dizer assim, o principal sistema de transporte público no mundo inteiro, onde carrega os maiores volumes de tráfego. Então, você tem condição de carregar grandes volumes no metrô ou nos trens metropolitanos. E você deveria ter uma rede de metrô em Belo Horizonte, e não uma linha só. Então, uma linha só é muito pouco. Essa linha, inclusive, não penetra a área central da cidade, ela tangencia a área central pela Lagoinha, né? Então, nós teríamos uma rede de metrô com outras linhas, tem planejada várias linhas, há uma discussão há muito tempo, está se falando da retomada da linha 2, né? Já se discutiu a linha 3 da Lagoinha Savassi, mas, na verdade, continuamos tendo só uma linha de metrô e o restante é ônibus. Embora tenhamos, não custa lembrar, o BRT, que já é uma evolução do sistema de serviço de ônibus tradicional, né? Ele já anda em via exclusiva, né? Caminho próprio, com sistemas de ônibus de maior capacidade, em estações fora do metrô, fora da linha do ônibus, mas ainda é pouco Belo Horizonte. E não deixa de ser um sistema de ônibus também, que o motorista é motorista de ônibus, que passa pelo mesmo perrengue, digamos assim, do motorista das outras linhas e que quando entra em greve também o motorista do MOV, do mesmo jeito, né, professor? Então, a gente que, mesmo que tenha um modal, uma variação do modal, talvez, com o nosso BRT, a gente continua enfrentando o mesmo problema. Se o motorista do ônibus convencional para, a chance do motorista do MOV parar é igualmente grande, né? Então, a gente não tem essa variação. Agora, para além disso, professor, a gente fala muito no metrô e nós entendemos essa necessidade. Existe agora até essa perspectiva de que o metrô avance em Belo Horizonte, mas a gente sabe que existem outros modais de transporte por aí. O VLT, por exemplo, vira e mexe, é algo que se discute. O monotrilho é algo que se discute também. São mecanismos e são plataformas, são modais que se enquadram nas características, na topografia de Belo Horizonte, por exemplo? Olha, normalmente, em termos de transportes, cada tipo de serviço de transportes, ela tem a sua faixa de atendimento de demanda, né? Então, em princípio, o ônibus era para atender os menores níveis de demanda,
né? O ônibus tradicional, convencional, não o BRT. Então, ele era para atender os menores níveis de demanda. E ele faz hoje o papel de transporte de massa, né? Ele carrega a maioria da população. Então, ele está, na verdade, sobrecarregado. Ele é um sistema que atua além da sua capacidade, né? Transportando praticamente a população inteira, num sistema que, vamos dizer assim, pelo manual do setor de transportes, ele deveria carregar poucos passageiros, menos passageiros. E você tem os outros sistemas troncados, quer dizer, na maior capacidade, na outro extremo, você tem o metrô e o trem. E nos sistemas intermediários você tem o BRT, o VLT, né? Esses sistemas intermediários, o VLT seria um sistema intermediário sobre trilhos, né? E o BRT sobre pneus. Então, nós temos uma capacidade de atender a todas as demandas, quer dizer, tem espaço para o VLT em Belo Horizonte? Claro que tem, né? Tem corredores que não são das maiores demandas, são demandas intermediárias, e elas podem e eventualmente até deveriam estar sendo atendidas por outros modos de transporte, né? Para não só para diversificar em termos dessa estratégia de não ficar dependente de um único sistema, mas mesmo para atender melhor a população, porque eles são planejados, eles são estruturados para atender com qualidade níveis de demanda maiores do que aqueles que o ônibus convencional no tráfego misto atende. Professor Silvestre de Andrade está conversando com a gente aqui, ele é engenheiro civil, mestre na área de transportes, falando sobre a importância dos modais de transporte para uma cidade depois dessa greve que a gente viveu nos últimos dias aqui na capital e que deixou a cidade paralisada porque ainda somos muito reféns dos ônibus. Professor, muito se fala nessas obras que a gente está dizendo, porque é evidente que para a implantação de um metrô, para a implantação de um VLT, para, por exemplo, a expansão do BRT, é preciso se fazer investimento. E o poder público, quando se fala nisso, o poder público fala, olha, nós não temos condição de investir. A gente já viu o candidato a prefeito vencer a eleição aqui dizendo que nós não vamos construir nada, mas vamos tentar botar para funcionar o que aí está. Esse tipo de obra, a gente sabe que é caro, como eu disse, mas se o poder público se organizar, é possível, por exemplo, fazer com que a iniciativa privada construa essas estruturas e toque isso num valor que seja acessível ao cidadão, para que a passagem não se torne ainda mais cara, ou a participação do Estado ela é necessária para garantir que o transporte seja um objeto social, efetivamente, digamos assim? Não tem dúvida que a participação do Estado é fundamental. Essa é uma definição de prioridades em relação ao que se quer para a população, né? Nós não pensamos, porque já estamos acostumados, no caso do ônibus, o empresário entra com o equipamento, entra com o ônibus propriamente dito, com o motorista, né, com as garagens, etc. Mas a infraestrutura está lá, feita por quem? Pelo poder público, né? As vias por onde ele passa é feita pelo poder público. Assim é em todo lugar, em todo mundo, com os demais meios de transportes. Quem provê de infraestrutura à cidade é o poder público. Então, nós precisamos de investimento, sim. Nós estamos acostumados a deixar quase tudo na mão do setor privado, no caso das concessões de transporte público, e fazemos o investimento no sistema viário como se fosse natural que o poder público fizesse. Mas quando é um investimento numa infraestrutura ferroviária, não faz, né? Não, custa muito caro. Mas fazer avenida não custa caro, por quê? Porque vai atender também a outros usuários do automóvel, de outros tipos de veículos sobre rodas, e aí não se tem nenhuma preocupação com relação ao sistema de transporte público. Precisamos inverter essa lógica e precisamos inverter mais em infraestrutura para o transporte público e menos em infraestrutura para os outros meios de transporte individual. Nós temos que priorizar o transporte coletivo, porque não há cidade, não há espaço viário para
automóvel entrar sem limitação. Nós vamos ver cada vez mais congestionamentos, poluição, acidentes, na medida que só temos espaço viário para o automóvel e o ônibus metido nesse meio dos engarrafamentos junto com o automóvel. Então ele fica, o próprio ônibus, ineficiente, porque ele pega os congestionamentos e aí você tem que aumentar a frota para fazer o mesmo número de viagens. Aí o custo fica mais alto e aí a tarifa fica mais cara. Então, nós entramos num ciclo vicioso. Nós temos que inverter prioridades. O poder público tem que ter claro de que ele deseja atender a população com transporte de qualidade e priorizar o transporte público. O setor privado pode dar sua contribuição? Pode. Lá em São Paulo, por exemplo, isso já é bastante comum. O poder público faz um investimento na infraestrutura, também por metrô, igual no ônibus, e o setor privado entra com equipamentos, sistemas de controle e operação. É uma parceria público-privada que está funcionando muito bem em São Paulo, já tem várias linhas, começou com a linha 4 metrô, e funciona muito bem. Então, há possibilidade de parceria, mas nenhuma delas, assim, é entregar para o setor privado sozinho, porque nós estamos vendo aí problemas, inclusive, para o setor privado, que não investe no sistema viário, e ainda assim ele está com dificuldades de reajustes de tarifa, etc. e tal, e essa greve tem esse pano de fundo dos problemas de equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão. Algumas capitais, professor, subsidiam o transporte público, né? Por exemplo, o transporte por ônibus. Em São Paulo isso acontece, no Rio de Janeiro, salvo engano, Exato. Também há. O caminho. Em Belo Horizonte, o cidadão é quem paga a tarifa, né? Basicamente o cidadão, e não tem participação da prefeitura. É um caminho para que o sistema seja melhorado, os preços sejam um pouco mais baratos, e para que o cidadão tenha efetivamente um convite, digamos assim, para deixar o carro em casa e utilizar o transporte público, o sistema de BRT, por exemplo? Olha, é um caminho, né? É um dos caminhos possíveis, subsidiar. O mundo inteiro, as grandes cidades no mundo inteiro têm seu sistema de transporte subsidiados, né? Para que a tarifa seja menor, mais acessível à população, né? Mas que o serviço tenha seu equilíbrio econômico-financeiro. Mas, como eu falei antes, se a gente fizer esse serviço continuar sendo prestado da forma como está hoje, colocando o ônibus no meio do trânsito, aumentando o trânsito, ele vai cada vez ficar mais caro, sem que isso melhore o serviço. Ele está mais caro só porque as condições com que ele anda são piores. Então ele fica mais caro pelas condições, não do serviço de transporte, mas pelas condições do trânsito da cidade. E as pessoas vão ocupando locais, às vezes, cada vez mais distantes, e você vai tendo que criar linhas, nem sempre rentáveis, para atender populações distantes. Isso faz com que o sistema encareça naturalmente. Então, esse caminho é um caminho não só possível, como muito provavelmente inevitável no médio prazo, mas se não for acompanhado da opção de dar transporte de qualidade para a população, isto é, linhas de metrô onde elas precisam, linhas de BRT onde eles precisam, instalação de VLT, quer dizer, essa diversificação para que os diversos modos de transporte, cada um na sua faixa de atendimento, possa prestar o melhor serviço possível, nós não vamos enfrentar o problema realmente. Nós vamos estar sempre tangenciando o problema. Professor, eu vou pedir aqui que o senhor faça uma espécie de exercício, não sei nem se é adequado isso, porque quem conhece um pouquinho da engenharia sabe a necessidade que projetos têm, a importância que projetos têm para que as coisas ocorram. Mas me suscitou uma pergunta aqui, quando o senhor, um pouco mais cedo nesse nosso bate-papo, falava pra gente o seguinte: olha, tem alguns corredores de Belo Horizonte que o VLT seria adequado, para outras regiões e outros corredores a gente precisa de metrô, para alguns o sistema de ônibus funciona.
De maneira geral, pegando assim os principais corredores da cidade, Avenida Pedro II, Avenida Carlos Luz, Avenida Antônio Carlos, Avenida Cristiano Machado, a região do Barreiro, a região de Venda Nova, onde é que se encaixaria, por exemplo, um VLT, onde é que se encaixaria um metrô para tentar desatar esse nó que é o transporte público hoje em BH? Olha, eu já trabalhei com muitos estudos desse, então essas ideias já vêm rolando há muitos anos, 20, 30 anos, que vem se discutindo esses assuntos. Não se resolve nada, mas se discute muito, né? Então, tem um plano diretor de metrô, sei lá, 20 anos atrás, que estabeleceu as 3 linhas prioritárias, né? A linha 1, 2 e 3. A linha 1, a que existe hoje, a linha 2, que é essa que estão se falando novamente, retomar, mas só no trecho do Barreiro até o Calafate, e ela, dentro do plano diretor, ela foi estendida, né? Ela seria do Barreiro até a área central, cruzaria a área central e encontraria a linha 1 já lá em Santa Teresa, né? Cruzando a área central por dentro, ali, ou eventualmente pela Augusto de Lima, alguma área desse tipo por ali, né? E a linha 3 era o Pampulha-Savassi, ela viria desde a Pampulha e chegaria até a região da Savassi, que chegou a ser muito discutido, uma época quase as coisas caminharam nesse sentido de fazer pelo menos o trecho Lagoinha-Savassi para que o metrô pudesse penetrar no centro da cidade, né? E daí houve estudos, inclusive, de continuar esse metrô, não só até a Savassi, mas eventualmente até o Belvedere, né? A Andradas já tem estudos que poderiam comportar um VLT, a Pedro II junto com a Catalão também poderiam comportar um VLT da Pampulha até lá a cidade administrativa. Poderia se estender eventualmente o metrô, mas tem menos demanda, ele poderia ser complementado também com um VLT. Então, já existem vários estudos nessa área para por exemplo, esses corredores que eu falei, estudos ao longo desses últimos 20, 30 anos, que não foram para frente, mas você vê que já poderíamos ter uma rede de sistemas de transporte público de melhor qualidade já na cidade, em função desses estudos que mostram a viabilidade, né, da operação de serviços desse tipo. Professor Silvestre de Andrade, engenheiro civil, mestre na área de transportes, nosso convidado de hoje, muito esclarecedor, sempre bom falar com o senhor. Obrigado pela entrevista, professor. Nada, foi um prazer falar com você aí, seus ouvintes, estou sempre à disposição. Até a próxima.